das diárias. Artigo 144. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede no desempenho de suas atribuições ou em missão ou estudo, desde que relacionados com o cargo que exercer, poderá ser concedida, além do transporte, uma diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. Não será concedida diária ao funcionário removido ou transferido durante o período de trânsito. Parágrafo 2º. Não caberá a concessão de diária quando o deslocamento de funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. Parágrafo 3º. Por sede do município onde o funcionário tem exercício. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de missão ou estudo fora do país. Parágrafo 5º. As diárias relativas aos deslocamentos de funcionários para outros estados e Distrito Federal serão fixadas por decreto. Artigo 145. O valor das diárias será fixado em decreto. Artigo 146. A tabela de diárias, bem como as autoridades que as concederem, deverão constar de decreto. Artigo 147. O funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Artigo 148. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade que infringir o disposto nesse artigo. Seção 5. Das ajudas de custo. Artigo 149. O ajuízo da administração poderá ser concedida ajuda de custo ao funcionário que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte de funcionário e de sua família compreende passagem e bagagem e correrá por conta do governo. Artigo 150. A ajuda de custo, desde que em território do país, será arbitrada pelos secretários de Estado, não podendo exceder importância correspondente a 3 vezes o valor do padrão do cargo. Parágrafo único. O regulamento fixará o critério para arbitramento, tendo em vista o número de pessoas que acompanham o funcionário, as condições de vida na nova sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Artigo 151. Não será concedida ajuda de custo. Inciso 1. Ao funcionário que se afastar da sede ou a ela voltar em virtude de mandato eletivo. Inciso 2. Ao que for afastado junto a outras administrações. Parágrafo único. O funcionário que recebeu ajuda de custo, se for obrigado a mudar de sede dentro do período de 2 anos, poderá receber apenas 2/3 do benefício que lhe caberia. Artigo 152. Quando o funcionário for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízos das diárias que lhe couberem. Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada na forma do artigo 150, não podendo exceder a quantia relativa a uma vez o valor do padrão do cargo. Artigo 153. Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido. Inciso 1. O funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos prazos fixados, salvo motivo independente de sua vontade, devidamente comprovado, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Inciso 2º. O funcionário que, antes de concluir o serviço que lhe foi cometido, regressar na nova sede, pedir exoneração
ou abandonar o cargo. Parágrafo 1º. A restituição poderá ser feita parceladamente a juízo da autoridade que houver concedido a ajuda de custo, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância por devolver será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Parágrafo 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente ou por motivo de força maior devidamente comprovado, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Artigo 154. Caberá também ajuda de custo ao funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este artigo será arbitrada pelo governador. Seção 6. Do salário família e do salário esposa. Artigo 155. O salário família será concedido ao funcionário ou ao inativo por: inciso 1, filho menor de 18 anos. Inciso 2, filho inválido de qualquer idade. Parágrafo único. Consideram-se dependentes, desde que vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário, os filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos, equiparando-se a estes os tutelados sem meios próprios de subsistência. Artigo 156. A invalidez, que caracteriza a dependência e a incapacidade total e permanente para o trabalho. Artigo 157. Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. Parágrafo único. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou a ambos de acordo com a distribuição de dependentes. Artigo 158. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 158-A. Fica assegurada nas mesmas bases e condições ao cônjuge superstite ou ao responsável legal pelos filhos do casal a percepção do salário família a que tenha direito o funcionário ou inativo falecidos. Artigo 159. A concessão e a supressão do salário família serão processadas na forma estabelecida em lei. Artigo 160. Não será pago o salário família nos casos em que o funcionário deixar de perceber o respectivo vencimento ou remuneração. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos disciplinares e penais nem aos de licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 161. É vedada a percepção de salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo pago este benefício por outra entidade pública federal, estadual ou municipal, ficando o infrator sujeito a penalidades da lei. Artigo 162. O salário esposa será concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Parágrafo único. A concessão do benefício a que se refere este artigo será objeto de regulamento.